Da onde você tirou da ideia, você delegado, você policial, como é que foi isso? Porque Profissão de doido, né, desde André? sempre você quis mexer com isso? Não, acho que não, André. É algo que foi acontecendo na minha vida, né? A partir do momento que eu entrei na Universidade de Direito, né? O estudante, quando ele começa a fazer Direito, ele não sabe muito o que ele quer, não. Para começar, ele já escolhe fazer Direito porque ele não sabe o que ele quer. Ah, pai, não sei o que eu quero fazer, não. Vou fazer Direito. É mais ou menos assim que acontece essa escolha, né? Eu acho que é muito desumano um jovem de 18, 17, 16 anos fazer uma escolha de um curso superior que vai decidir a vida dele, né? O futuro dele. Um menino de 16, 17 anos, ele ainda tem pouca coisa na cabeça e ele não sabe se quer fazer a escolha de um curso superior, né? Então, quem está na dúvida faz Direito. Foi mais ou menos assim que eu escolhi Você é advogado, daqui a fazer pouco tem Direito. uma AB. Porque o leque é muito grande, Uhum. né? O leque do curso de Direito é muito grande. E ali no decorrer da faculdade surgiu a opção de fazer concurso público, né? Existem entre os leques, existe a possibilidade de fazer concurso público. Foi o que me chamou a atenção, primeiramente. E entre fazer concurso público, a área policial foi que me chamou mais ainda a atenção. Já tinha uma quedinha, já. Dentre a área policial, eu fiz primeiro um concurso público para escrivão de polícia, né? Eu fui escrivão de polícia por 5 anos, aqui na região também, também na cidade de Capão, onde eu atuo hoje como delegado. E depois de já ingresso nos quadros da segurança pública, depois de fazer parte dos quadros da Polícia Civil, eu resolvi, então, continuar o estudo e tentar a carreira de delegado de polícia, obtendo êxito num concurso público que é bastante difícil, né? E assim estou até hoje. Em janeiro agora fará 10 anos que estou atuando como delegado de polícia aqui no estado de Goiás, André. Bom demais. Cara, e o primeiro lugar que você foi locado para ser delegado foi aqui em Porá? Foi. Eu fui escrivão de polícia por 5 anos em Caiapônia, né? Passo no concurso público para delegado, fico 3 meses fazendo o curso de formação em Goiânia e a minha primeira escolha foi a cidade de Porá. Eu chego aqui em janeiro de 2014, né? Em janeiro de 2014, minha primeira lotação como delegado, então, na cidade de Porá, e aqui fiquei por 7 anos, né? Entre Iporá e cidades ao redor, né? O fato de ter escolhido a cidade de Iporá, André, não sei se é de conhecimento seu e dos ouvintes, quem está nos assistindo, eu sou nascido na cidade de Iporá, né? Eu sou iporaense. Eu não sabia, não. Achei que você tinha vindo para cá. Eu nasci em Iporá em 84. Tenho familiares aqui, tenho raízes aqui em Iporá. E foi atendendo um desejo da minha avó, né? Eu fui criado pela minha avó, eu sou um menino criado com vó, né? Mas não fui criado mimado, não é mimado, não. Aquela brincadeira, ele é menino criado com vó, né? Tô querendo brincar com ele aqui, Eduardo, não tô sabendo se eu tô com a vontade para brincar com o delegado. Eu fui criado pela avó com muito orgulho, e minha avó daqui de Iporá, com muitos familiares aqui, ela tinha muito desejo de retornar para Iporá. E hoje eu tenho orgulho de saber que eu cumpri esse desejo dela, né? A escolha de Iporá. Quando toma posse, André, para você ter ideia, assim, são 100 caboclos lá na fila, né? E eles começam a falar, olha, tem vaga em tal lugar, tal lugar, tal lugar. E o primeiro faz a escolha, o segundo faz a escolha, até chegar a sua vez. A minha posição, acho que era de número 26. Então, já havia tido outras 25 escolhas, né? E ninguém tinha escolhido Iporá. Dos 25 estava à minha frente. Quando chegou na minha vez que eu vi a cidade de Iporá disponível para mim, eu falei, opa... Mas você já estava na cabeça de vir para Iporá? Já tinham passado mel na minha boca, né? Dizendo que aqui era uma ótima cidade para se trabalhar. Tranquila. Depois a gente fala sobre isso. Tranquila, né? Eu antenado com isso e atendendo o desejo, então, da vozinha, eu falei, vou fazer a escolha por Iporá, vou trabalhar nessa cidade. Então, cumpri com muito orgulho o desejo dela e aqui fiquei por 7 anos. Eu lembro quando você chegou aqui, eu vim para Iporá em 2011, eu vim para a Rádio Rio Claro. Você lembra de eu entrevistar você? Eu era menino novo. Eu lembro de algumas passagens com você, sim. Mas eu era menino novo e eu com o Pedro Cláudio, estava aprendendo a mexer com o microfone. Pedro Cláudio me passava as pautas, ia lá, bicho, tremia para entrar lá dentro. Falava, meu Deus do céu, como é que eu vou perguntar esse tempo pro delegado? Pedro Cláudio, não, pode ir lá, é tranquilo. Não, e aí chega, acha que vai encontrar um delegado barbudo, velho, barrigudo, aquela pessoa de 50, 60 anos, chega lá e vê um menino. Eu cheguei aqui com 28 anos de idade. Não, hoje eu ia falar agora, você tá novo aqui, mas naquela época você era menino mesmo, assim, era novinho, rapaz. E é engraçado que realmente tem colegas que passaram até mais novos. Eu tenho colega que entrou na segurança pública com 23, 24 anos. Eu entrei com 28.
Mas mesmo assim, parece pouca idade para o cargo, né? Vários e vários casos de pessoas mais velhas que procuraram a delegacia para falar com o delegado, achando que ia chegar lá e falar com o senhor. Um tiozão. Se depararam comigo com tatuagem, falaram... Acho que eles voltaram um pouco contrariados com a imagem. Eu tô falando com o menino. Acontece. Na civil pode, de boa. Se eu quiser ser delegado e passar nos cursos, em concurso, pode estar tatuagem. Não é empecilho nenhum para ingresso no cargo, não. Nem na militar também, né? Acho que na militar A militar já foi, né? Já foi mais. Hoje... com tantas mudanças, naturalizou já essa tempo, parada, né? Hoje não é impeditivo mais para ingresso em nenhuma carreira, né? Claro que há carreiras que olham com outros olhos, né? Mas não pode prever isso em edital. Quem tem tatuagem não pode ingressar neste cargo. Acho que isso já foi ultrapassado. Aquele negócio, né? Nem todo bandido como é que é? Nem todo bandido é tatuado. Não, o que é? Nem todo tatuado é bandido, mas todo bandido é tatuado. Eu já passei uma situação com isso, André. O Código de Processo Penal é muito antigo, né? Então, ele prevê algumas perguntas que você deve fazer quando a pessoa é presa. E entre essas perguntas, se a pessoa tem tatuagem. E eu lembro que uma das vezes eu perguntei para o preso, o senhor tem tatuagem? Porque o código prevê esse ritual. Você tem que fazer essas perguntas assim como outras. É obrigatório. Né? É obrigatório. O senhor tem tatuagem? Ele virou para mim e falou, tem, o senhor também tem. Na hora, na lata. Na lata. Vai falar o quê, né? Eu também tenho. Eu também tenho, eu tenho que perguntar pro senhor. Exatamente. Porque tem uns que tem identificação com crime organizado, né? Porque a tatuagem é uma forma de identificação também, né? Então, a intenção do código lá atrás é essa, perguntar se tem tatuagem, qual tatuagem é, porque é uma forma de identificar. Põe no arquivo lá, depois você acha. Se mais um banco de dados, né? Boto fé demais. Ô Ramon, e você ficou aqui quanto tempo? Então, 7 anos. Exato, eu chego aqui em janeiro de 2014. Esse fato é até interessante, porque eu chego aqui com mais outros 2 colegas delegados, né? Que um veio comigo e o outro já estava aqui. Então, nós éramos 3 delegados aqui na cidade de Porá. E eu brinco que devagarzinho esse pessoal foi sumindo, né? Passou um pouquinho, um delegado pediu transferência para outro lugar, passou mais um pouquinho, outro colega pediu transferência para outro. Quando eu olhei para o lado, eu estava sozinho. Era 3 Era junto. 3. Eu cheguei com essa promessa de que, né? E realmente precisa. O serviço lá é maneiro, tem muito delegado e pouco serviço. Exatamente, né? E Porá você vai ter colegas para ajudar. Quando eu me vi, eu estava sozinho, André. Não. E aí eu fiquei sozinho por vários anos aqui na cidade de Porá e região, né? Porque a falta de delegados era muito grande. Ainda há vagas no quadro de delegados, mas o que a gente viveu nos anos, há 4, 5 anos atrás, foi desumano. Eu fiquei responsável, junto com outro colega aqui, por mais de 15 cidades, né? Não só Iporá, cidades ao redores. Aí um colega tirava férias de Aragarças, a gente ficava responsável por Aragarças também. Então, assim, a gente passou um período bastante difícil aqui, com escassez de profissional, escassez de delegado, né? Então, eu chego em janeiro de 2014, junto com outros 2 colegas. Esses 2 colegas acabam indo para outra localidade e eu fico, então, sozinho aqui à frente da Polícia Civil por 4 ou 5 anos, saindo agora em novembro de 2020. E aí, quando você chegou, foi de boa? Foi, como eu te disse, a gente chegou aqui num momento muito bom, muito ímpar para a Polícia Civil. Para você ter ideia da diferença, André, quando eu chego aqui, eram outros 2 delegados, nós éramos 3 então, e havia tomado posse junto comigo cerca de 20 policiais civis que foram praticamente lotados todos aqui em Porá. Naquela época chegou-se a criar uma segunda delegacia aqui na cidade de Porá, porque era necessário, e né? Então, assim, os policiais trombavam um no outro. A gente ficou assustado com o tanto de policial civil para ser locado, não tinha espaço físico. Era uma época muito boa, muito mágica, né? Hoje, se você procurar os policiais civis aqui de Porá, você vai contar nos dedos. Porque esse pessoal foi mudando, foi transferindo, foi pedindo para ir para outras cidades e não teve reposição. Então, assim, eu cheguei aqui numa época em que era assim, mais fácil, né? E com essa transferência, com essa mudança, com essa progressão na carreira, os quadros humanos aqui da Polícia Civil foi se esvaziando. Mas essa galera aí foi saindo, você acha que... Mas é por interesse particular mesmo próprio, porque o Iporá continua de boa. Sim, é que a galera que passa geralmente quer ficar perto da capital, ou na capital, ou perto da sua família. Então, assim, todo policial, todo servidor público, ele tenta ir para o local que é melhor para ele, para atender o interesse dele, né? E poucos fizeram raízes aqui na cidade de Porá ao ponto de permanecer aqui. Dessa turma nova, acho que não ficou quase ninguém, a não ser 1 ou 2 que já tinham raízes aqui. Quando o policial
passa num concurso e ele é daquela cidade, isso é muito bom. Então, assim, eu torço para que pessoas de Porá passem no concurso, pessoas de Caiapônia passem num concurso público, porque ele vai ficar ali, ele não vai querer ir para outra localidade, ele não vai querer pedir transferência para outro local, que foi o que aconteceu aqui na cidade de Porá, sem contar as inúmeras aposentadorias que ocorreram nesse intervalo. Não, e outra coisa, é vantagem demais uma pessoa da cidade se transformar num policial, a facilidade que ela vai ter por conhecer a vida inteira a cidade, todo mundo. Tem bônus, mas tem ônus, né, André? Tem... Como tudo na vida. É bastante complicado. É difícil também, né? Eu tenho um exemplo em Caiapônia, que um policial meu, um bom policial meu, um braço direito meu, ele é enraizado em Caiapônia, ele é de Caiapônia, ele conhece todo mundo. Eu, por ser nascido aqui, depois a gente vai falar sobre isso, eu fui para Caiapônia, então passei minha vida ali. Eu conheço muita gente, ou quase todo mundo da cidade de Caiapônia. Se você não saber ter jogo de cintura para separar as coisas, o que era para ser bom acaba atrapalhando a sua profissão. Tem isso, né? E no primeiro dia que você chegou aqui, já teve caso ou você ficou de boa uma semana? Como é que foi? A nossa profissão, ela nunca fica de boa, não, André. É engraçado que a profissão, e isso serve para quem quer fazer concurso público na área policial e principalmente na área de delegado de polícia, é que o nosso trabalho pode acontecer tudo e pode acontecer nada. Você não sabe o que vai acontecer. Eu posso ir para casa hoje, André, acabou meu dia. Eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Né? E quando a gente chegou aqui foi dessa forma. Eu chego aqui, eu sou recebido pelos policiais, pelo meu chefe, bem-vindo, essa aqui é a sua sala e bom trabalho. E você se depara de repente sozinho, tendo que colocar tudo em prática que você acha que você sabe. Né? Então, quando eu chego aqui, eu lembro, marcou muito, foi que eu cheguei aqui na cidade de Porá em janeiro de 2014 e exatamente um dia antes tinha acabado de acontecer na cidade um feminicídio. O marido tinha matado a companheira, né? Era um caso até que de bastante comoção na cidade, porque essa mulher que veio a óbito era funcionária do município. E eu sento na minha cadeira, eu não tive nem o prazer de falar, opa, deixa eu conhecer minha sala, organizar minha sala. Não, cumprimentar os colegas aqui. Tinha acabado de ter um feminicídio, esse cidadão tentou tirar a sua vida também, mas ele não conseguiu e estava hospitalizado. E aí começou a chegar cobrança, as pessoas vinham me comentar, doutor, bem-vindo aqui em Porá, mas acabou de acontecer um feminicídio, o cidadão que tentou matar essa mulher, ele não morreu, ele está no hospital e isso é ruim para a cidade de Porá, porque mostra que não há lei na cidade de Porá, ou que a polícia não fez o seu papel, enfim. Eu, com esse caso, no primeiro dia, já tive que fazer um primeiro pedido de prisão aqui, então, no primeiro dia de trabalho, né, exercendo efetivamente o trabalho de delegado de polícia, de polícia civil. E aí essa dificuldade, né? Nunca tinha feito, primeira vez. Era o primeiro dia de delegado, de verdade mesmo, assim. Eu nasci delegado no dia que eu cheguei, né? E o livro te mostra muita coisa, mas a prática é diferente. Então vai lá fazer o primeiro pedido de prisão, bater na porta do juiz pela primeira vez. Doutor, eu estou aqui como delegado de polícia há um dia. Vim para te conhecer e já para trazer um pedido de prisão aqui de um caso que aconteceu. Então explicar todo o contexto, né? Partir para a parte prática, que tá preso, mas ele está hospitalizado. Quem vai fazer essa custódia? Vai ficar... Designar a equipe. Alguém vai ficar aqui na porta do hospital até ele ganhar alta. Enfim, essas coisas, esses pormenores que só a prática policial... E como é que foi? Teve que colocar a gente na porta lá do quarto? Teve que colocar a gente na porta do hospital, esperar ele ganhar alta para poder conduzir até o presídio. Isso durou 3 ou 4 dias. Igual filme, cara. Só vi esse de filme. Teve aqui no Iporá, eu nem sabia, rapaz. Agora eu tô sabendo. Mas, cara, que loucura. Primeiro dia já chega e já colocamos para trabalhar. Você não tem aquele prazo de falar, opa, peraí, galera, vai ter um lanche de boas-vindas aqui. Aí mudou a impressão, falou, uai, cadê a cidade tranquila, gente? Que nós não tem um lanche de boas-vindas, não tem nada, você já chega efetivamente trabalhando. Né? Mas acontece. É assim mesmo, né? Ossos do ofício. Né? Deixa eu fazer um comercial aqui, e eu já quero perguntar a você sobre um caso muito polêmico aqui em Porá, que aconteceu, já trouxe até a mãe, né, da vítima aqui, a Nilva Camargo, e você era o delegado interino na época. Foi essa parada, Ramon, você tava, que dia que era? Você não sei se você lembra assim detalhadamente, mas o que você estava fazendo na hora que chegou a ocorrência do caso da Vanessa Camargo? O caso Vanessa Camargo, André, todo mundo gosta de perguntar a respeito, porque talvez seja o caso de maior repercussão aqui nesses 7 anos de trabalho à frente da Polícia Civil, né? Mas, enfim, teve inúmeros outros que a gente teve
o prazer de trabalhar e ajudar, né? No caso, Vanessa ficou marcado pela brutalidade, pela forma que aconteceu. Acho que hoje, passado tanto tempo, a gente pode sim falar sobre o caso, porque já é público e notório, ele já é um condenado pela justiça, né? É um caso que a Polícia Civil teve que despender bastante esforço, toda a equipe, eu como delegado de polícia, um caso bastante estressante, bastante triste. Assim como é triste para a família, André, principalmente quando envolve crime contra a vida, o que essa família passou, o que a mãe da Vanessa passou é imensurável, né? Mas para nós policiais também é desgastante, é doloroso, a gente se pega muito fazendo perguntas pela madrugada, né? Então, assim, realmente é um caso que acho que muita gente tem curiosidade de ouvir. Eu me lembro que era uma segunda-feira pela manhã, e o telefone toca dizendo que tinha acontecido um acidente próximo a Ivolândia, né? A estrada de chão para Ivolândia, um acidente de carro. Tá, mais uma notícia, infelizmente triste, mas comum, um acidente, né, com vítima fatal. Conversamos ali entre a equipe, e aí de repente começa a surgir outros telefonemas, informações encontradas, dizendo que não era acidente, possivelmente era um latrocínio, né, era um roubo seguido de morte. Aí, nesse momento, foi que imediatamente a gente teve que deslocar até lá, né? Falou, pô, latrocínio na cidade de Porá. Estamos aqui há quanto tempo e não existe isso. Não tinha notícia, né? De alguém que tirou a vida de outro quando estava roubando. Vamos lá checar. E aí, assim foi feito. A equipe deslocou até o local. Fui junto como delegado de polícia. A hora que chegou lá, a história totalmente já diferente do que tinha passado. Não era um acidente, estava deparado ali com o Horácio, né, com o marido da Vanessa, com a criança, relatando ali de muito pouca palavra, que teria ocorrido, então, um roubo e que esse assaltante teria matado a sua esposa, né? Então, assim, para nós policiais, a hora que a gente chega e vê aquela situação, aquela cena, uma pessoa morta, mas que a história não batia, mas ao mesmo tempo você precisava tratar ele como vítima, né? A gente não pode chegar ali, André, falando... Essa história não bate. Uhum. Ali ele é vítima, e nós, como policiais, como representantes de um governo, de uma segurança pública, a gente precisa caminhar para demonstrar o que aconteceu. Então, no primeiro momento, a pessoa é tratada como vítima, por mais que ele olhe no seu olho e conte uma história que você pense lá dentro. Cara, isso não vai colar. Mas você tem que ouvir essa história, você tem que chorar junto com ele se for necessário, você tem que dar todo o apoio para ele narrar a cena, a versão dele, até para você pegar os pormenores, né? E ali no primeiro momento, a equipe, não eu, jamais quero me vangloriar, e jamais faço isso, vangloriar o papel do delegado dentro de uma investigação, porque o delegado é só uma peça dentro de uma investigação. Eu sem uma equipe, a investigação não funciona. Então, assim, nós policiais, a equipe toda, olhamos um para o outro e falou, essa história não tem como dizer, mas precisamos checar, né? Então, assim, em momento nenhum foi fechado o olho e colocado ele apenas como o autor do crime. A gente precisava checar primeiro se a história dele era verdadeira, né? E aí foi uma série de atos que foram sendo feitos para, primeiro, entender que a história dele não era verdadeira, não tinha possibilidade alguma dele ter acontecido daquela forma que ele narrou, né? E após isso, falar, opa, então se a história dele é verdadeira e não tem uma outra pessoa, ele é o autor do crime. Foi mais ou menos isso aí que a gente fez durante todo o tempo, que eu volto a repetir. Foi desgastante, doloroso, até para nós policiais, para nós que já atuamos em outros casos, foi um caso bastante complicado. E ali, por que não está apreendido? Por que ele não está preso? André, esse país nosso vive um momento, assim, não de agora, já de algum tempo, mas a impunidade, infelizmente, sobressai, né? Eu, como delegado de polícia, eu tive muita dificuldade com isso, André, de entender que o sistema, às vezes, favorece uma pessoa investigada, uma pessoa condenada, como é o caso dele, né? Isso me fez mal, inclusive, na época. É frustrante para você que almeja um concurso público, acha que você vai sentar na cadeira e vai... resolver as coisas. André, assim. Eu achava que eu ia chegar em Porá, eu ia acabar com um crime da cidade de Porá, você sabia disso? Não se metam a doido aqui que vai... Eu cheguei a fazer vídeo chorando, eu chorava, eu fiquei conhecido como delegado chorão, eu chorava quando uma pessoa presa era liberada pela justiça. Então, assim, sem experiência ainda na carreira, né? Hoje a gente vai ficando cascudo, vai entendendo que o sistema é um pouco maior. Vai adiantar bater de frente com ele assim, exatamente, né? Mas realmente existe uma sensação de impunidade, não só em Porá, no Brasil. A pessoa condenada ainda está em liberdade, né?
Isso aí, essa resposta a gente teria que buscar junto ao nosso legislador. Existem Mas a questão congressistas tentando reverter isso aí, já possibilidade de prisão em segunda instância, possibilidade do réu jamais recorrer em liberdade, principalmente em caso de homicídio. Mas, assim, são brechas que a lei permite, né, que o caso Horácio é um exemplo. Hoje ele continua em liberdade mesmo condenado. Né? As provas, as coisas mostravam que ele era o responsável pela situação. Sim, André, esse caso para nós, para os policiais, ele encerrou a partir do momento que o Ministério Público ofereceu justiça, ofereceu denúncia contra o Horácio. Porque, só para você entender, o sistema funciona mais ou menos assim. Uhum. A Polícia Civil ou Federal, ela é responsável pela investigação. Nós realizamos uma investigação, nós temos que convencer o Ministério Público que aquela investigação foi bem feita. Perfeito? Todo o meu trabalho tem que ser entregue a um promotor de justiça, ao Ministério Público, para ele analisar o meu trabalho, que eu me refiro aos policiais, à Polícia Civil, o trabalho de investigação. Para que o Ministério Público analise e fale, opa, o trabalho da Polícia Civil foi bem feito. Tá, correto. Vou oferecer uma denúncia com base no que a Polícia Civil fez. E ali, a partir do momento dessa denúncia, há outro procedimento, que é a fase judicial. Aí já sai de vocês. Exatamente. A partir do momento que o Ministério Público oferece uma denúncia, ele está chancelando o nosso trabalho. E para nós ali já estava resolvido. E ali você está falando, é assim, assado, tá pronto. É só resolver. Exatamente. Porque ele poderia, Nossa, o Horácio, é frustrante, o Horácio ou qualquer outra pessoa, ele poderia muito bem ser inocentado. Mas isso é outra fase, é uma fase judicial que não cabe a nós policiais mais intrometer, digamos assim. O nosso trabalho é até a fase do oferecimento da denúncia. E ali, a partir do momento que o Ministério Público ofereceu denúncia, depois veio, consequentemente, a condenação dele, para nós, já, como se diz, o nosso trabalho já estava feito e bem feito, entendeu? O problema é quando você faz uma investigação e não consegue resolver essa investigação. A polícia não consegue resolver tudo mesmo, eu sei disso, mas a gente tenta resolver muita coisa. A gente dá o melhor para resolver, para chegar ao final da investigação com autoria e materialidade. Esse é o papel da Polícia Civil.